Aí, povo de Deus, estamos aqui de novo no terminal. Estamos indo para a fronteira do Brasil novamente. Vocês vão com a gente, tá bom? Vamos lá! Isso aí, vamos lá. Chegamos aqui na cidade de Jarro. Vamos lá, Corumbá agora. Já troquei de casar e deixei lá na casa do meu tio. Olha só, lá atrás estamos aqui em Corumbá mais uma vez. Eu vou filmar lá embaixo. Vamos falar um pouco sobre essa questão de filhos de missionários. E eu vou mostrar o porto para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos lá embaixo. Ó, já estamos aqui na região do porto. Esse lado de cá, ó, você está vendo aqui? Esses aqui são lugares onde os barcos que vêm da fazenda, e eles param aqui. Vou deixar aqui uma imagem de frente para vocês. Barcos que vêm de fazenda, tal, o pessoal vai fazer compra e etc. Eles param aqui. Nós vamos andando, a gente vai conversando, vou para esse outro lado de cá, tá? Vocês vão ver os barcos mais de turismo, o pessoal que vem para pesca, vem fazer turismo aqui. Nós vamos para lá, tá bom? Bom, falando de filho de missionário, vamos entrar logo no nosso assunto. A gente já está falando tanta coisa. Falando de filho de missionários que vêm ao campo, eu quero fazer uma diferenciação aos filhos de missionários que nascem no campo, né, ou que cresce praticamente, vem pequeno para o campo de missões, para aqueles que já vêm grande, já vêm uma idade adolescente, numa fase escolar. Então vamos fazer essa diferenciação. Primeiramente eu vou falar sobre algumas características dos filhos de missionários que nascem no campo de missões, tá? Ou que muitas vezes vêm pequeno, tá? Como é o caso dos meus filhos, né? Que nós temos os dois casos, um que veio pequeno e o outro já nasceu aqui. Então eu vou falar um pouco essa experiência para vocês. Eu quero dizer para vocês que eu estou praticamente vivendo, tá? No meio dessa situação. Meus filhos são pequenos, eu tenho um filho nascido na Bolívia e eu tenho uma filha nascida no Paraguai. Eu também fiz algumas pesquisas, tá? Eu tenho lido também revistas de missões, história de outros missionários, isso é muito bom. Tá? O missionário ele tem que procurar informação, ele não pode passar pela situação de forma ignorante. Eu sei que tem situações sim que a gente passa e a gente não pesquisa, a gente não procura ver as experiências de outros missionários e muitas vezes vêm os problemas sobre a nossa vida. Então, praticamente minha filha tem 11 para 12 anos, o meu filho tem 3 anos e meio, o Samuel ele nasceu aqui na Bolívia, a Débora ela nasceu no Paraguai. Pessoal, aqui ó, tá vendo aí atrás? O Pantanal tá cheio, né? Tá vendo aqui atrás? Ó, essa região aqui, ó, esse lado de cá, já é a parte mais de barco de turismo, tá? Mas você vê aqui, ó, a água tá quase, vou mostrar aqui de frente para vocês, a água tá quase chegando ao nível da calçada aqui, ó. Tá, deixa eu mostrar aqui. Tá quase chegando ao nível da calçada. Tá bom? Tá cheio o Pantanal, viu? Então você, meu amado, que é um missionário, que tem seu filho no campo, seu filho cresceu no campo. Então tem uma característica bastante interessante. É a característica, por exemplo, na minha casa nós falamos português. A minha esposa, por mais que ela é licei, mas a minha esposa, praticamente a comida que ela faz é a comida brasileira. Nós falamos português e nós escutamos nós estamos muito ligados ao que é o Brasil, né? Então praticamente a minha casa é um Brasil dentro da Bolívia, tá? Minha filha, ela nasceu no Paraguai. E isso, pelo que eu já vi experiência de outros missionários, isso vai gerar nela aquele sentimento pátrio natural do país onde ela nasceu. Ela vai ter sempre aquela ligação. Quando alguém pergunta para ela, onde é que você nasceu? Eu nasci no Paraguai, tá?
Então ela vai ter sempre esse sentimento, isso é muito, e para ela isso é muito importante. Ao mesmo tempo, ela vai ter um sentimento de brasileira, ela vai ter aquela ideia de ser uma brasileira. Né? Ela fala o português, e ela fala muito bem. A Débora, ela tem o espanhol dela, é como se fosse o espanhol, é o espanhol, é a língua materna dela também. Né? Por mais que a língua materna dela é o português, mas ela tem a língua materna dela também como o espanhol. No Paraguai fala o Guarani, mas ela não fala o Guarani. Isso é interessante. Onde é que eu observo isso? Aqui na escola dela tem uns menonitas que têm a mesma situação dela. O pessoal, por exemplo, na casa eles falam alemão, eles falam português, falam espanhol, porque estão aqui na Bolívia, e a menina, ela é nascida no Paraguai. Impressionante, ela se juntou, já faz um bom tempo, ela, né, tem bastante amizade com essa menina, tem amizade, justamente por causa dessa característica, porque a menina é a mesma coisa, a menina ela é de uma família de menonitas, na casa eles falam o alemão, né? A mãe dela fala o alemão baixo, e com eles falam tudo alemão baixo, mas ela é nascida no Paraguai, e elas estão crescendo aqui na Bolívia, então são características que é muito diferente da minha. Eu nascido no Brasil, a minha infância foi no Brasil. Então eu me sinto praticamente 100% estrangeiro na Bolívia. Isso não acontece com a minha filha, tá? Então a criança quando ela é nascida no campo, ela não tem aquela... por mais que você fale, ela fica assim, eu sou brasileira porque eu sou brasileiro, eu falo português, coisa e tal. E o Brasil, ele dá assim a nacionalidade, no entanto todos eles têm passaporte brasileiro. O Brasil, ele dá nacionalidade por sangue. Nós tiramos a certidão de nascimento brasileiro, elas têm o passaporte brasileiro, têm a identidade brasileira e assim segue, as documentações brasileiras. Mas eu estou falando mais desse sentimento, que é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, porque para evitar confronto, conflito, falta de respeito, existe muita... Nós temos sim, por mais que a gente diz que não, mas existe sim sempre um pensamento xenófobo, né? Então a gente tem aquele negócio de comparar uma nação com a outra, comparar o Brasil com a Bolívia, comparar o Brasil com o Paraguai. No meu caso, que a minha esposa vem de uma família, na casa da minha esposa, todo mundo fala japonês, tá? Ela é nascida no Paraguai, a maior parte dos irmãos dela, boa parte dos irmãos dela é nascida no Japão, e na casa eles comem comida japonesa, eles falam japonês, então, quer dizer, é um Japão, eles estão Então, a casa dela, praticamente, eu posso dizer assim, é um Japão no Paraguai. Esse tipo de comentário, sabe, contra o Japão, isso tudo você tem que ter bastante cuidado, porque vai ferir sim vai ferir aquele sentimento pátrio da pessoa, que a pessoa tem, tá? Isso é muito importante. Olha aqui como tá fundo aqui, tá alto, aliás, tá quase em cima, tá vendo, ó? Dá pra ver? Olha essa escada, tá vendo essa escada aqui, ó? A água tá bem aqui, no primeiro degrau, segundo, terceiro degrau. Aqui para baixo a escada desce pelo menos aí uns 3 para 4 metros, tá? Quando você vê que o rio tá baixo, uns 4 metros para baixo aí de água. Vai saber que bicho que tem aí, hein? De vez em quando aparece jacaré aqui, cobra. Aqui não tanto, né? Porque é da zoada dos barcos. Ó, deixa eu mostrar aqui atrás. Aqui, pronto. Aí, os barcos aqui pertinho. Camarada ali preparando a gasolina pro barco. Você que acompanha o meu vlog, meu canal, eu tô sempre filmando aqui. Eu sou corumbaense, mas é interessante. Eu nasci aqui, mas eu acho que com uns 3 anos de idade, eu fui embora daqui. E a minha infância foi no Nordeste, no Brasil, no estado do Ceará. Tá? Então é muito, muito interessante isso. Que eu venho aqui em Corumbá, eu fico pensando, poxa, essa aqui é a terra que eu nasci, tá? Mas a minha ligação é com o Nordeste brasileiro, sabe? Tem um coração muito nordestino. Gosto de comer rapadura, entendeu? Mas é assim, mas eu sou sul-mato-grossense de nascimento, né? E isso passa também essa mesma situação que me faz entender um pouco os meus filhos e filhos de missionários que nascem no campo, é a mesma situação de quem nasce no campo missionário, tá? Quando eu vejo esses barcos assim, eu fico pensando, sabe o que eu penso? Agora no frio não tem tanto, mas é o mosquito, meu amigo. Tem dias aqui, você vem aqui nesse porto, você não consegue, de tarde, 5, 6 horas da tarde, você não consegue ficar aqui, é nuvem assim, e não é mosquito pequeno não, tá? Parece uma mosca aqui com
uma mosca sugadora de sangue. O troço é gigante. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre filhos nascidos. Olha só esse casarão aqui atrás, tá vendo? Azul. Muito bonito. Se eu não me engano, aqui é a TV Record, tá? Tem até uma antena aqui, tá? É a TV Record aqui de Corumbá. Amados, vamos falar um pouquinho sobre filhos de missionários que vêm para o campo, que é o número mais comum, né? Missionários que vão para o campo, que têm filhos já grandes, em fase escolar, tá? Então, primeiro ponto aqui, esses dias eu estava conversando com a secretária de missões, eu estava falando sobre isso aí. Tem que ter uma preparação. A igreja hoje em dia erra bastante, somente dando a preparação missionária para os pais. As escolas de missões, se vão trabalhar com missionários que têm filhos, tem que focar, ter um trabalho com os filhos também, tá? Ter uma preparação para os filhos, uma transcultural para os filhos, porque sabe o que a gente tem observado? O pai, muitas vezes, e a mãe, às vezes até faz o curso de missões, vão para o campo de missões, e os filhos estão levando 2, 3 filhos adolescentes. Esses filhos não têm preparação nenhuma. Quando chegam no campo, não vão adaptar-se. Diante da adaptação, vai virar, vai tocar o horror. E daqui a pouco, lá está o casal voltando, porque não houve adaptação dos filhos. Existe um outro erro também que a gente tem observado, de missionários que têm filhos, né, adolescentes, e o filho não tem adaptação. Aí o que faz? Manda o filho lá para morar com a vovó, com o titio, com o vovô, com sei lá quem, amado. Isso aí não é correto. Tem um ditado que diz: quem pariu Mateus que o embale. Meu avô gostava desse ditado. Se está naquela fase que está debaixo da tua autoridade, de sacerdote, né, como pai da casa, como mãe da casa, querido, você não pode jogar essa responsabilidade em nome do chamado, jogar essa responsabilidade para cima de outro, porque depois você vai chorar, tá? Escute só o que eu tô te falando, tá? Então fique ligado nisso aí. Espero que esse vídeo possa chegar também nas mãos aí de alguns secretários de missões, irmãos que estão envolvidos no trabalho de missões. Eu volto a dizer isso aí, preste bem atenção nesse detalhe. Se você está dando um suporte, uma preparação aos pais, no caso ao missionário, à sua esposa, procure olhar também para o filho, tá? Que haja uma preparação também. Até hoje, se eu conheci, eu não lembro, tá? Eu não lembro. Se alguém lembra alguma escola, pode colocar aí no comentário aí abaixo, ajudar a gente. Uma escola que faz uma preparação para os pais e que tem o foco também de dar uma preparação transcultural para os filhos. Isso é bastante importante. E essa preparação, você sabe qual é um dos maiores problemas? Além da preparação transcultural, que tem também um problema, a preparação linguística. O espanhol ainda é mais fácil, ainda vai ter dificuldade, sim, vai ter dificuldade. Nós vimos não faz muito tempo, minha filha estava na sala, uma garotinha, na sala dela, uma garota que veio com os pais vieram de missões, né, do Brasil para cá, e colocam a menina num colégio batista, tudo bem, um colégio evangélico, acho que era um missionário batista, não sei. A menina não sabia falar nada de espanhol. Aí minha filha tinha que estar do lado, traduzindo tudo que a professora estava dizendo. E minha filha veio assim: pai, ela não sabe falar nada espanhol, pai. Então, amado, isso é bastante importante. Você tem que prestar bastante atenção nesse detalhe. Tome cuidado nisso, tá? Senão fazer seu filho sofrer, sabe o que vai acontecer? O seu filho vai partir para cima de você e você não vai conseguir desenvolver o trabalho de missões, o trabalho que Deus tem te colocado nas suas mãos, tá? Bom, você tem seu filho adolescente, você está se preparando para ir para o campo de missões e vamos dizer que, como é que você vai para um outro país, né? Você já parou para pensar na questão da escolaridade, da escola? Será se ele vai ter uma adaptação? Será se ele vai conseguir estudar, né? Então, amado, preste atenção muito nesses detalhes, tá? Olha a questão também das documentações escolares, das traduções, das legalizações, tá bom? Presta muita atenção nisso. Seria muito interessante você como pai, você como missionário, tá indo para o campo, vá lá, faça uma pesquisa de o que é necessário de documentação para levar do Brasil para o campo de missões, para o seu filho chegar lá e estudar. Ele vai precisar estudar, né? Já falei da preparação de língua, já falei, né, da fala da língua, isso é muito importante. Já falei da preparação transcultural, isso também é muito importante, tá bom? E eu estou falando aqui
sobre a questão de documentações, porque a gente já tem visto, sim, missionários chegaram, doido, querendo ganhar alma, pregar para Jesus e é o filho, pregar para o evangelho, né, as pessoas, pregar para Jesus. Tá tudo animado, querendo fazer um monte de coisa, aí o filho não tá na escola ainda. Aí daqui a pouco começa, ai irmão, que luta, viemos aqui com tanto amor, querendo fazer missões, e inimigo não, meu irmão. Inimigo não, é a sua falta de inteligência, que isso aí você tinha que já prever, tá? E procurar saber, seu filho vai ter que estudar lá. Você vai chegar lá na escola, lá eles vão pedir as documentações, e tem que ser essas documentações legalizadas, traduzidas, legalizadas, etc. Então, preste atenção nesse detalhe aí, tá? Bom, agora vamos falar sobre outro assunto bastante importante, que é sobre... Bom, você tem um filho adolescente, esse filho vai crescer, vamos dizer que você passa bastante tempo no campo de missões, aí a pergunta é, e aí? Uma hora vai achar um irmãozinho, né, uma irmãzinha, para se engraçar, adolescente, começa a querer namorar, querer casar, tá? Então, eu também, claro, minha filha é pequena, mas eu já tenho procurado ler sobre isso aí, se informar, ver a experiência de outros missionários, analisar, olhar também os erros de outros missionários, para a gente não cometer. Tô com um pau de língua lá de fora aqui. Para a gente não cometer os mesmos erros, tá? Então, amado, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado, aqueles argumentos xenófobos, e você tá falando mal, e isso pega muito mal para você diante da sua família, tá bom? Seus filhos, eles estão vendo você o pastor, né, o missionário que ama as almas, que está evangelizando, que está ali no campo missionário por causa de amor. Agora, quando seu filho ou sua filha se apaixona por alguém que é local, aí muitas vezes você começa a xingar o pessoal, começa a olhar os pontos negativos da cultura, e blá 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 blá, entendeu? Isso vai pegar mal para você. E essa questão do relacionamento, isso pode existir, pode não existir. Por exemplo, minha filha, no caso, eu não tenho garantia nenhuma que ela vai casar com um brasileiro. Ela pode casar com um paraguaio, ela pode casar com um boliviano, ela pode casar, entendeu? Então, eu acho que o ponto-chave aqui é o respeito. A orientação que eu dou para ela, que eu vou dar para ela, é a orientação que eu daria. Se ela vai casar com um brasileiro, com um paraguaio, com um peruano, com um chinês, sei lá o que for, a mesma orientação é a mesma. O maior erro que eu tenho visto de missionários é a falta de respeito. Isso aí gera problemas amanhã depois. Isso aí muitas vezes, olha, já tenho visto pessoas que depois começa a ver falta, aquela ligação, sabe? O filho ou a filha casa, sai de casa, né? Vai viver a sua vida e depois começa a perder aquela ligação com os pais, não sei o quê. Por quê? Porque não houve respeito nesse período. Ai, dá uma olhada aqui. Olha, eu vou falar aqui alguns erros que eu tenho visto em relação a missionários orientando seus filhos. Vou dar um exemplo aqui. Missionários que estão em países de primeiro mundo, missionários que estão trabalhando no Canadá, Estados Unidos, nesses países assim. Às vezes entra aquela ideia de brasileiro, se minha filha casasse com alguém que seja aqui dos Estados Unidos, muitas vezes acaba empurrando a filha para esse tipo de relacionamento. Você tem que entender que se há adaptação, se vai haver adaptação da sua filha em relação à cultura local. Porque o americano ele tem uma cultura, o canadense tem uma cultura diferente da brasileira. E muitas vezes a menina vai, ou o rapaz, acontece também com o rapaz, casa com uma pessoa que não pertence a essa cultura e vai sofrer depois. E o pai e a mãe, na muita ignorância, ajudaram para isso aí, tá? Tá bom, pessoal? Então eu vou finalizar meu vídeo, que já está ficando muito comprido. Eu sei que é um vídeo bastante interessante, tem muita coisa para a gente conversar. Eu também nesse ponto, eu tenho um filho pequeno, né? Então meus filhos são pequenos, mas eu como pai, sim, é uma coisa que eu procuro pesquisar, analisar, olhar a vida de outros, ler história de outros missionários. E quando eu encontro missionários que já passou por isso aí, eu procuro conversar com eles, tá? Mais ou menos em 2001, o secretário de missões da minha igreja falou: Peniel, tem um missionário americano que ele morou muito tempo na Bolívia e ele foi com os filhos tudo pequeno para a Bolívia, filhos pequenos, e agora ele está na Índia trabalhando com a família, e eu queria que você conversasse com ele. Conversa com ele sobre missões. Pagou até minha passagem, né? Eu peguei um avião em Santa Cruz, fui para La Paz,
Cheguei em La Paz e fui conversar com esse missionário para extrair dele experiência, porque é uma camarada que não somente passou, mas tem tido vitórias nessa área de estar no campo de missões, de envolver a família e das filhas casarem, né? E eu queria conversar com ele. Passamos um dia e ele o dia inteiro falando, ele olhou para mim e falou: Peniel, tua filha é pequena, mas ela vai crescer, ela vai ter convivência com outros missionários, você pode até sair daqui da Bolívia e ir para outro país, se você tem uma chamada de missões mesmo, ou você vai ficar aqui, lógico, ou você vai para outros países. Então ele falou uma coisa muito séria para mim, ele falou: Peniel, tenha respeito, respeite, tá? Que haja respeito, não deixa o nacionalismo, não deixa as críticas da visão que você tem. Muitas vezes a sua filha, os seus filhos vão ter uma visão diferente. Então desenvolva respeito. Não imponha nada, não trabalhe no base da imposição, porque você vai acabar perdendo seus filhos depois. Aí ele contou dos filhos dele, né, das filhas, e que as filhas casaram, cresceram aqui na Bolívia, a adolescência foi até aqui na Bolívia delas, né? Depois elas foram para a Índia. Interessante que lá na Índia, uma delas foi para o Japão, e lá no Japão conheceu minha esposa, né? E são amigas até hoje, sempre escrevem as duas. E estão fazendo missões até hoje, né? Quer dizer, as decisões delas, o que elas queriam. Então ele e a esposa procuraram observar esses detalhes. E essa palavra que grudou na minha mente, respeito, sabe? Respeito, tem que ter respeito. Fica essa dica aqui para você que é missionário, você que está no campo, você tem filho missionário, fica essa dica aqui para você. Eu espero que tenha ajudado aí nesses vídeos. E quem sabe se você conhece aí outro missionário que está passando essa situação aí, tá? Manda esse vídeo aí que na verdade eu tenho pesquisado bastante na internet, tem pouco conteúdo sobre esses assuntos, tá? As escolas de missões não falam muito, a realidade é essa, é uma pena isso. Espero que Deus toque o coração dos organizadores das escolas e que possa olhar para esse ponto que é muito importante, que pode colocar até fim, tá? É um ponto que pode colocar fim num trabalho de um missionário, de um casal missionário no campo, tá bom? Bom, vamos fechar nosso vídeo? Eu acho que já deu, né? Até aqui já deu. Agora eu vou agir minha vida aqui em Corumbá. Até mais, Deus abençoe vocês.